Começa agora mais um FEComércio Orienta. Hoje vamos falar sobre jornadas especiais e controle de jornada. Com a reforma trabalhista, surgiram formatos como 12 por 36, parcial e reduzida. Você sabe como funcionam? Quais são os cuidados legais? Quem nos ajuda a entender tudo isso é a assessora da FEComércio São Paulo, Paula Tateish. Este episódio é um oferecimento do Senac São Paulo. Quer estudar em uma escola onde você é livre para criar, experimentar e ser quem você quiser? Quer saber? Senac. Acesse sp.senac.br. Bom, vamos iniciar aqui nossa conversa sobre jornadas especiais e controle de jornadas. Paula, seja muito bem-vinda, viu? É um prazer enorme recebê-la aqui. Bom, Paula, para começar, como eu falei aqui na abertura, depois da reforma trabalhista, as empresas passaram a contratar os empregados fora, né, das jornadas regulares. Hoje há outras opções de jornadas mais flexíveis. Poderia nos explicar quais são esses formatos, como elas funcionam? A reforma trabalhista, ela trouxe várias possibilidades, né? A grande importância das jornadas diferenciadas. Não é todo empresário que necessita de uma jornada engessada, como você falou, aquela de 44 horas semanais, que é a jornada tradicional, a jornada regular. Hoje, um negócio, ele pode ser muito bem adaptável com uma jornada diferenciada, uma jornada flexível. Então, a gente tem a jornada 12 por 36, temos a jornada parcial, a jornada reduzida e até mesmo a gente pode expandir um pouco esse assunto e falar do contrato de trabalho intermitente também, que é uma jornada alternada. Eu vou explicar um pouquinho cada uma delas para todos entenderem. Ótimo. A primeira 12 por 36, como o próprio nome diz, é uma jornada que se trabalha 12 horas seguidas e descansa 36 horas seguidas. Tá. Então, na prática, o empregado ele vai trabalhar 12 horas, descansar 36 horas. Um dia ele trabalha, outro dia ele descansa. E assim, sucessivamente, durante a semana, durante o mês. Nessa contagem, em uma semana ele vai trabalhar 3 dias, na outra semana ele vai trabalhar 4 dias. Na contagem da semana vai dar em média ali de 42 horas semanais, tá? Essa é a jornada 12 por 36. Existe também a jornada parcial, como a gente falou. A parcial, ela tem 2 tipos. Até 26 horas semanais, que há a possibilidade do trabalhador se ativar numa hora extra, de até 6 horas semanais. Então, a jornada dele não vai poder passar de 32 horas semanais. E tem também a jornada parcial de 30 horas semanais. Como o nome diz, ele pode trabalhar até 30 horas da semana, mas nessa possibilidade ele não pode ter hora extra. É vedado por lei. Tem também a jornada reduzida. E o que eu vou falar de interessante para você é que a jornada reduzida, ela não é prevista em lei. Ela é prevista em algumas normas coletivas. Eu vou trazer como exemplo a norma coletiva celebrada pela FEComércio. A gente traz essa opção para o empresário, né? Utilizar a jornada reduzida, que ela é uma jornada que o trabalhador ele vai trabalhar acima de 30 horas semanais e não mais do que 44 horas semanais. Todas essas modalidades que a gente falou, elas geralmente estão previstas em norma coletiva. E aí eu falei também do contrato intermitente, que foge um pouco aí dessa previsão de jornadas, mas é um contrato que também se engloba numa jornada diferenciada, né? O empresário também hoje, com a reforma trabalhista de 2017, ele também pode se valer desse contrato de trabalho, que tem uma alternância de jornada. O trabalhador ele só vai atuar na empresa quando o empregador convocar para trabalhar, naquele dia, naqueles dias, naquelas horas. Que não deixa de ser um regime diferenciado. Exatamente, também, né? Exatamente. E para alguns negócios isso é muito importante, né? Bares, restaurantes que têm uma movimentação aí sazonal de final de semana ou no horário do almoço, também pode se encaixar. Traz vantagens. Traz vantagens. Vantagens e impactos positivos financeiros para a empresa. Em relação à nomenclatura, elas podem ser chamadas jornadas especiais, diferenciadas, flexíveis? Há alguma nomenclatura específica que deve ser seguida? Sim, olha, na verdade não. Todas elas são flexível, diferenciada, jornada especial. É tudo isso para diferenciar da jornada tradicional, da jornada que a gente conhecia, né? Que é aquela regular de até 44 horas semanais e 8 horas diárias. Então, todas elas estão corretas. A gente pode usar qualquer jornada especial com qualquer um desses nomes. Diferenciada, especial ou flexível. E quais empresas, Paula, podem contratar funcionários com essas jornadas especiais? Há alguma restrição, alguma condição?
ou qualquer estabelecimento comercial pode contratar dessa forma? Ah, interessante essa pergunta. Qualquer empresa, qualquer área pode contratar e se valer dessas jornadas especiais. A gente sabe que na área médica já é muito utilizada, 12 por 36, por exemplo, né? Para o comércio ainda é uma jornada que está sendo adaptada de 2017 para cá. A jornada parcial, a jornada reduzida também, todas elas podem ser contratadas por qualquer estabelecimento comercial. A reduzida, como eu falei, como ela não é prevista em lei, mas sim em norma coletiva, precisa estar prevista na norma coletiva da categoria que representa aquela empresa para poder se ativar nessa jornada, tá? Na reduzida, porque ela é a única que é prevista em norma coletiva. Se não tiver na norma coletiva essa previsão, significa que não tem esse encaixe para se utilizar. E como funciona também quando, ao decidir, né, contratar um empregado com uma jornada diferenciada, especial, o que a empresa deve fazer? Os procedimentos são os mesmos de uma jornada regular na hora da contratação? Sim, em relação a registro de carteira, é tudo normal. A diferença é o seguinte, quando o empresário do comércio, por exemplo, ele gostaria de fazer uma contratação em uma dessas jornadas especiais 12 por 36, reduzida ou parcial, ele tem que manifestar seu interesse à entidade patronal que o representa para pedir o certificado de regularidade para se ativar nessa jornada. É essa a única exigência, porque ela é prevista na norma coletiva da categoria. Então, tem que estar prevista ali para solicitar esse certificado. Sim, né? É simples. O empresário, o interesse dele é uma jornada de parcial, de 26 horas semanais. Então, ele entra em contato com a entidade que representa, a entidade patronal que o representa, manifesta esse interesse e para solicitar o termo de adesão a essa jornada. Ele vai ter a regularidade para aplicar isso no seu contrato com o empregado. E não há nenhuma ponderação em relação ao preenchimento da carteira de trabalho? Na carteira de trabalho é tudo a mesma coisa. O salário vai ser proporcional à jornada trabalhada, mas em requisitos a anotação na carteira de trabalho é tudo a mesma coisa de uma jornada regular. Bom, e não existem detalhamentos sobre a jornada reduzida, agora falando sobre essa forma, né? Ela não está prevista em lei. Poderia falar um pouco mais como funciona essa modalidade em relação, por exemplo, às horas extras? O que a gente pode falar para um entendimento da jornada reduzida? Ela não está realmente prevista como as outras jornadas 12 por 36, a parcial, até o contrato intermitente está previsto na CLT com a reforma trabalhista. Então, a jornada reduzida, ela pode ser interpretada como uma jornada mista entre a parcial e a jornada regular, porque o empregado ele vai trabalhar de 30 horas semanais, no mínimo ali mais ou menos, até 44 horas semanais. E ela vai estar prevista na norma coletiva da categoria, ou seja, ela é negociada entre o sindicato patronal e o sindicato laboral. Como existem regras específicas que foram entabuladas na negociação coletiva, eu sugiro que o empregado ele tenha o conhecimento do documento coletivo que o representa, né, da categoria, para ver quais são as regras da jornada reduzida. Em relação a hora extra, não existe problema de utilizar horas extras, banco de horas para jornadas reduzidas. Só se a norma coletiva criar algum impedimento, tá? Que é ela que vai regular essa relação de trabalho. E em relação às regras salariais, né? No caso, por exemplo, das jornadas parcial e reduzida, há alguma regra? Os trabalhadores, os funcionários podem ganhar um pouco menos por não se tratar de um regime integral? Na verdade, ele não vai ganhar menos. É que o valor do salário hora é o mesmo do jornada integral. É que a condição é que o salário ele vai ser pago proporcionalmente à jornada de trabalho. Não que ele vai ganhar menos, não que o empregado vai ganhar menos, porque vai ser garantido a ele o valor do salário hora, que é igual de uma jornada integral, tá? Sempre proporcional. Sempre proporcional. Você trabalhou numa jornada maior, você vai ganhar proporcionalmente a esse período. Trabalhou menos, você vai ganhar proporcionalmente esse período também. E uma dúvida comum é em relação aos encargos trabalhistas, né? Quais encargos trabalhistas incidem na contratação de um empregado em regime diferenciado de jornada? Ele também, essa não tem a diferença de um trabalhador que se ative em jornadas especiais com um trabalhador que se ative em jornada regular, em termos de encargos trabalhistas e também previdenciários. Vai ganhar as mesmas condições, exatamente, as mesmas verbas trabalhistas. Em relação às férias, muda alguma coisa? Não muda nada também. A CLT ela prevê que quem se ative em jornadas especiais
também vai ter os mesmos direitos que são regulados para os empregados que se ativam em jornadas regulares. Então, os direitos das férias são exatamente os mesmos. E também com banco de horas, né? É possível trabalhar com banco de horas nas jornadas diferenciadas? Há alguma exceção? Sim, é possível, Camila, trabalhar com um banco de horas em jornadas especiais. A única ressalva que eu faço seria, na verdade eu vou fazer duas ressalvas, seria na jornada de 12 por 36. Como o empregado ele já está se ativando acima de um horário comum, ele já está se ativando 12 horas de trabalho seguidas, o período de compensação pode impactar aí no saldo de banco de horas para ele compensar depois. Então, existe aí um conflito, né? Então, tem que se observar, tem essa ressalva. E eu particularmente entendo que, embora na lei não esteja escrito expressamente, a jornada parcial de 30 horas, aquela que a gente fala que a jornada parcial ela tem dois tipos, de 26 horas e de 30 horas. De 26 horas pode fazer 6 horas extras. O de 30 horas, a lei veda expressamente não poder fazer hora extra. Eu também, particularmente, entendo que não dá para se ativar no banco de horas por conta disso. Eu acho que implicaria também. E em relação também à contratação, a empresa pode ter funcionários contratados na mesma empresa em jornada regular e diferenciada? Pode fazer essa contratação mista. Dentro de uma empresa, de um complexo empresarial, você pode ter um contrato intermitente, você pode ter que tem essa alternância de jornadas, você pode ter um funcionário que trabalha 12 por 36, porque aquele setor comporta melhor, né, aquele tipo de jornada. Outro funcionário que trabalha no mesmo setor, trabalhando com uma jornada parcial de 26 horas, ou reduzida também, se estiver prevista em norma coletiva. O que a gente sempre vai lembrar, os salários serão diferentes na proporção. O valor do salário é igual para todos, né, nesse caso, não falando em comparação, não expandido para as outras regras jurídicas. Falando de uma forma simples, o valor do salário hora vai ser o mesmo, mas o pagamento vai ser do salário de acordo com a jornada, proporcionalmente com a jornada trabalhada. Sempre como a gente falou, proporcional, né? Proporcional, exatamente. Nós comentamos aqui no início sobre os possíveis benefícios, mas a gente não aprofundou. Queria que você falasse um pouco sobre os benefícios dessa forma de contratação, né? Não só para as empresas, mas também para os trabalhadores. Hoje existe uma modernização na relação de emprego, de trabalho. Então, o que servia antigamente, tradicionalmente, todo mundo trabalhar 44 horas semanais, ou então com 8 horas de jornadas diárias, talvez não sirva para todos os negócios. E a reforma trabalhista, ela entendeu muito bem essa situação e ela trouxe esse leque de possibilidades. Então, empresas que trabalham com uma sazonalidade de dias, horas, ela pode se adequar, se encaixar, escolher qual dessas modalidades que estão previstas em leis e na norma coletiva para fazer a contratação. Isso é estratégica de gestão, de redução de custos e de tempo de empresa também. Paula, outro benefício, né, que pode trazer aí vantagens, né, para os trabalhadores e para as empresas é a questão do controle de jornadas, né? Pode tornar a empresa mais estratégica, reduzir custos, tempo. Queria que você falasse um pouco sobre esse aspecto também, né? Como o controle de jornada é aplicado em regimes diferenciados de jornadas. O regime diferenciado de jornada não impacta com o controle de jornada, porque o que a lei o que ela dita é que empresas com 20 ou mais empregados precisam ter o controle de jornada. Isso não significa dizer que empresas com menos de 20 empregados não podem adotar controle de jornadas também. É até bom para o negócio, para fazer controle de hora extra, controle de tempo de funcionário. Isso estrategicamente vai falar em gastos, né, em custos. E aí também o controle de jornada ele pode ser um benefício tanto para o trabalhador quanto também para o empresário, né, para fazer essa parte de gestão, de tempo, enfim. E o que a lei fala hoje em dia, Camila, que o controle de jornada ele pode ser feito eletronicamente, mecanicamente, né, ou manualmente mesmo, da forma tradicional. Há formas mais, né, inovadoras, digitais para controlar. Exatamente, Camila. A relação de trabalho, como a gente falou anteriormente, ela teve mudanças, né, evoluções. Hoje é possível, a gente sabe que é possível um trabalhador trabalhar da sua própria residência, que é o teletrabalho, trabalho híbrido, por exemplo. Então, esses controles alternativos de jornada, inclusive que estão disponíveis nas normas coletivas,
hoje em dia eles são negociados entre as categorias laboral e patronal, ele traz esse benefício para o empresário se adequar com outros tipos alternativos de controle também. Então, o empregado da sua casa, ele consegue, através hoje do celular, do computador, de fazer ter acesso. Ficou mais fácil nesse sentido também. Bom, nosso tempo está chegando ao fim. Algum recado final, alguma mensagem para as empresas em relação a esse tema? Olha, como eu sempre digo, todos os temas acabam caindo na norma coletiva, que é a norma que prioriza a relação de trabalho, né, entre o empregado e o empregador. Depois da reforma trabalhista, como a gente falou tanto da reforma trabalhista, a reforma trabalhista ela também priorizou, né, as negociações coletivas. Então, a minha sugestão, a minha recomendação maior é que os empresários fiquem atentos às normas coletivas que os regem, né, que os representam, porque essas e outras condições que a gente conversou hoje, elas estão dispostas, entabuladas na norma coletiva. Então, para ter conhecimento da sua norma. E a FEComércio pode ajudar muito nisso, né? Exatamente, sem dúvida, Camila. Bom, Paula, muito obrigada, viu? Por todas as explicações, pela participação. Eu que agradeço, Camila. Até mais. Até mais. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigada também a você que nos acompanhou. Se você quiser aprofundar ainda mais sobre esse tema, acesse os conteúdos da FEComércio São Paulo em nossos canais e continue acompanhando os próximos episódios do FEComércio Orienta, sempre com temas relevantes para a sua empresa. Até a próxima. Tchau!